Olá, meus irmãos. Continuamos hoje nossas breves devocionais no livro de Atos, no capítulo 13, dos versículos 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Temos aqui a continuação da primeira viagem missionária de Paulo juntamente com Barnabé. No versículo 13, lemos que agora eles saem de Pafos, aquela cidade onde eles estavam lá na ilha de Chipre, onde tiveram aquele episódio com o mágico Elimas, que vimos na última passagem. E então, saindo da ilha de Chipre, agora eles se dirigem para Perge, na Panfilha, uma cidade costeira, ali na região onde seria a atual Turquia. E nesse ponto da viagem, na sequência do versículo 13, João separa-se deles e retorna a Jerusalém. E embora não haja mais informações sobre esse João nessa passagem, lá no capítulo 15, um pouco mais à frente, Paulo e Barnabé voltam a discutir sobre esse João, mostrando que se tratava aqui de João Marcos, aquele mesmo que vimos no capítulo 12, filho de Maria, e possivelmente também aquele que escreveu o Evangelho, segundo Marcos, e também aquele que, apesar da sua deserção aqui nesse momento, apesar de tê-los abandonado aqui, ele teria se reconciliado, se reentendido novamente com Paulo, como ele escreve nas suas cartas aos Colossenses e a Timóteo. Seguindo no versículo 14, tendo-se então separado de João Marcos, Paulo e Barnabé agora passam pela cidade de Perge e seguem rumo à Antioquia da Pisídia. Não a Antioquia na Síria, de onde eles saíram inicialmente, mas entrando agora na região mais ao interior da Turquia, sendo uma importante cidade naquela região. Chegando lá, em Antioquia da Pisídia, mais uma vez, assim como eles tinham feito em Pafos, lá na ilha de Chipre, eles se dirigem diretamente à sinagoga, com o objetivo de pregar aos judeus que estavam ali presentes. E ali na sinagoga, como vemos ali no versículo 15, ao final da leitura das Escrituras, é aberta então a palavra a Paulo, como era costume dos judeus quando na sinagoga se encontrava na presença de algum outro mestre nas Escrituras. E assim, na continuidade dessa passagem, veremos que Paulo aproveita então essa oportunidade para pregar aqueles homens, mostrando para eles a Cristo em toda a história do povo de Israel. Gostaria então aqui, meus irmãos, de destacar 3 pontos com os quais podemos aprender neste pequeno trecho das Escrituras. Em primeiro lugar, uma vez mais, vemos as dificuldades surgindo, os empecilhos sendo levantados quando a palavra de Deus é pregada. Na passagem anterior, vimos o mágico Elimas tentando afastar o procônsul da fé. E aqui temos João Marcos, que os abandona no meio do seu trabalho missionário, criando também uma dificuldade adicional em tudo isso. Em segundo lugar, vemos também outra vez eles se aproveitando do conhecimento e da afinidade que tinham nas sinagogas, de forma a facilitar a comunicação e a pregação do Evangelho de Cristo para aquele povo. E aqui, de forma ainda mais clara do que no trecho anterior, eles se aproveitam também do costume dos judeus, que certamente eles conheciam, de que seria dada a oportunidade a Paulo de falar ali nas sinagogas, uma vez que ele era um conhecido mestre das Escrituras. E por fim, vemos que mesmo agora, se dirigindo para lugares cada vez mais distantes, eles continuavam a encontrar um terreno fértil, um terreno propício para a propagação do Evangelho. Esses judeus que ali se encontravam haviam se espalhado pelo mundo quando foram expulsos das suas terras pelos babilônicos, pelos assírios, na época da diáspora. Isso era fruto do seu pecado, da sua idolatria, da sua rebeldia naquele momento. Mas ainda assim, esses judeus, tendo se espalhado pelo mundo, vieram ao longo do tempo a construir ali sinagogas, lugares de ensino, atraindo também gregos, gentios, que acabaram também por se converter ao judaísmo. E agora, tudo isso era um facilitador para as boas novas, para que Cristo fosse pregado nesses lugares, tanto para judeus quanto para gentios. E assim, uma vez mais, vemos a soberania, o controle,
a mão de Deus sobre o seu povo. Amém.